O bom proveito que se faz das novas tecnologias é que elas vieram para dar uma grande contribuição nesses tempos modernos às comunicações entre as pessoas, né? Porque a humanidade, ao longo de sua história, ela tem se aperfeiçoado em criar equipamentos, criar instrumentos para facilitar o desenvolvimento, principalmente dos contatos entre as pessoas. Eu quero dizer o seguinte, que ninguém é contra, por exemplo, ao aparecimento do computador. Ave Maria, se nós não tivéssemos hoje um computador, né, ou computadores nas instituições, em casa, que facilitam muito o trabalho. Imagina o mundo de hoje sem a internet. Imagina hoje você não dispor de um celular para as suas comunicações. E imagina você hoje não ter instrumentos de comunicação como WhatsApp, Facebook, né? E outras, né? Outros meios que se comunicam. O grande problema que surge nessa coisa toda, como em tudo que há uma inovação que atinge diretamente o grande público, é a questão do abuso. E aí, por exemplo, se o computador, a internet, o celular e as redes sociais de uma forma geral, eles surgiram não só para facilitar o trabalho, a comunicação, ele também esses meios todos surgiram como forma de entretenimento. É aí onde o nosso cuidado, a questão do entretenimento. Olha, todos esses instrumentos que nós citamos, eles, quando usados, principalmente por crianças e jovens, como uma forma de lazer, eles causam uma grande satisfação, né? E essa satisfação causada por qualquer coisa boa que nós utilizamos, por exemplo, a comida gostosa, né? Que nós nos aviciamos, por exemplo, porque é uma necessidade. Quando você está com fome, você vai sacia a sua fome com a comida, né? E aí isso causa uma sensação prazerosa e, consequentemente, você você passa a vida toda com aquele reflexo de fome, saciar a fome e a sensação de prazer ao estar saciado porque você comeu. Então você adota uma forma natural de comportamento porque isso lhe causou um prazer, matar a fome. É a mesma coisa, por exemplo, da criança, que como ele começa um jogo, ele vai ter uma resposta de prazer, porque ele estava sem fazer nada, né? Estava com aquele vazio, aquele preenchimento do tempo, e de repente ele tem um celular nas suas mãos e aí entra na questão do jogo. E todos nós sabemos que o jogo, ele causa um grande prazer, qualquer tipo de jogo, carta de baralho, dama, xadrez, seja lá o que for. Então, ao descontrolar esses momentos, esse tempo que você tem de obter um prazer, você começa a ter mudanças de comportamento, né? Por quê? Porque você está ali constantemente obtendo o prazer, né? O prazer de jogar, o prazer de estar numa competição, o prazer de vencer, o prazer de estar ampliando ali alguma coisa que antes você não sabia e está tendo uma resposta, e ali isoladamente diante de um celular você tem o domínio de várias coisas que matam a sua fome de se afirmar enquanto pessoas. Aí você vai, se não houver um controle, né, desse tempo que você passa disponível diante do computador ou do celular, você passa a esquecer de estudos, da convivência entre as pessoas, do seu trabalho,
o seu comportamento muda e há uma tendência, né, de você cada vez mais ficar isolado praticamente do mundo e fixado apenas naquilo que está lhe causando uma sensação falsa, prazerosa durante 24 horas. Isso vai efetivamente mudar o seu comportamento, né? Essa mudança de comportamento é que nos causa, a nós, psiquiatras, psicólogos que estudamos esses assuntos, que nos causam preocupação. Vai cair o rendimento escolar, vai causar o isolamento, vai causar um comprometimento do relacionamento dos filhos e pais, e vai causar esse prejuízo, né, na escola e na convivência social dessas crianças. Então, usar, né, as novas tecnologias como uma forma de complementação para você obter novos conhecimentos e de ter um entretenimento de uma forma racional é saudável para a saúde. Agora, o abuso disso, a permanência durante várias horas, isso leva comprovadamente a uma patologia, a uma dependência patológica dos meios, né? Desses instrumentos, dessa nova tecnologia, afetando gravemente a saúde, principalmente das nossas crianças e dos nossos jovens. Agora, alguém consegue controlar, por exemplo, esse uso? Um adulto, ele consegue se controlar? Uma criança, um adolescente também consegue se controlar? Ou como você disse, ele acaba realmente viciando a pessoa? Olha, Marco, você tem que usar, por exemplo, você é um jornalista, você passa 24 horas usando essa tecnologia. Aí você... O dia que falta... não, mas aí você não está abusando, porque isso é um instrumento, eles são instrumentos do seu trabalho, né? Você pode passar 24 horas usando o computador, se comunicando através do celular, ou até mesmo num momento de lazer você fazer um jogo que você gosta de jogar. Isso aí não é uma dependência, porque a diferença da dependência patológica das novas tecnologias e da dependência criada pelo entretenimento abusivo, a perda do controle sobre o tempo, a dedicação que você se dedica, né? Principalmente sobre os últimos jogos, né? Como o Pokémon, né? Que realmente tem alterado, assim, de uma forma assustadora o comportamento, principalmente das crianças e dos jovens. É possível controlar? Aí é uma questão que nós vamos ver um pouquinho mais adiante para saber o que é que se deve fazer. Por que é que a gente percebe uma certa preocupação de profissionais, inclusive da sua pessoa, com relação a esse Pokémon? Quais são os efeitos que um jogo como esse pode causar nas nossas vidas? Olha, porque as novas tecnologias, eles, no intuito de conseguir mais o lucro, né? Porque ninguém bota isso nas redes sociais de forma gratuita, né? Por exemplo, o Pokémon é um dos jogos aperfeiçoado, porque ele já existia na televisão, né? E as pessoas se contentavam na televisão, no computador, mas não como essa forma, né? Dessa realidade aumentada, que aí a Nintendo, que é a empresa japonesa que criou esse novo jogo, Pokémon Go, ela lançou isso no mercado, trazendo um bocado de modificações. Quer dizer, os monstrinhos que antes estavam restritos só ao computador e à televisão, os monstrinhos começaram a aparecer ao redor de todo mundo. E aí vem o que o jovem e a criança teria que fazer é ter o domínio desses monstrinhos, né? Determinando, a criança começa a se sentir um senhor de um exército que se degladia, né? E que ali ele vai ser o grande comandante, né? A pessoa, a questão de repente você criança, você jovem, você vai, através desse jogo, você vai assimilando as questões de poder, de determinar, da destruição, né?
da promoção dos monstrinhos, essas coisas todas. E isso leva, por exemplo, à necessidade, o próprio aplicativo exige que haja uma dedicação, né? De 24 horas para você chegar ao grau de mestre, né? Porque tem lá um sistema de promoção de pontos que você chega a fazer isso. Então, o esforço de quem tem o aplicativo do Pokémon GO é justamente chegar a essa pontuação parece de 45, né? 45 pontos que você se torna mestre. Agora, até lá, você tem que se dedicar. Por exemplo, eu tive lendo algumas reportagens aí no jornal Tribuna do Norte, alguns artigos de alguns psicólogos lá de Natal, que ele dizendo que tem jovem que sai na moto pelas ruas de Natal, procurando aqueles centros onde existe a maior possibilidade de os monstrinhos atuarem, né? E tem pessoas que saem de moto até 1 hora da madrugada, tendo sido até abordados, né, por bandidos, né? E pela própria polícia, né? Que está preocupada. E ainda mais é o seguinte, há uma invasão do espaço público recreativo, por exemplo, no Parque das Dunas, né? Onde ali é uma possibilidade de propagação e de atuação dos monstrinhos, né? Porque essa palavra Pokémon significa monstro, né? Então lá os aficionados do Pokémon GO, eles entram disputando as pistas onde o pessoal vai fazer atividade física, etc, né? E essa coisa toda é aí onde eu digo assim, nós pais e educadores não estamos preparados, não estamos em condições de controlar os nossos filhos, porque as empresas produtoras desses jogos, eles não querem nem saber. Eles querem saber se vende o produto, né? E as consequências, nem pensar, as consequências nefastas que isso vai ter sobre a saúde mental das nossas crianças e dos nossos jovens. Nós vimos um vídeo semana passada de uma pessoa que teve um surto, né? E uma situação realmente muito, muito triste, né? Ele se degladiando, brigando com policiais, que não queria ser contido, parece que numa agência bancária, justamente caçando Pokémon. Que situação foi aquela e qualquer pessoa pode viver uma situação como aquela? Não, nem todo mundo de imediato. Agora, se você, por exemplo, tem uma predisposição de ter uma doença como a esquizofrenia, né? Claro que os surtos ali vão, de uma pessoa portadora de esquizofrenia, eles vão ser mais acentuados e vão ser assim, mesmo que a pessoa esteja em tratamento, esteja controlada, né? Porque exige uma atividade, né? Um bocado de associações que são alteradas no cérebro da pessoa e aí pode desencadear o surto psicótico, né? A gente tem que ver esse aspecto também. Por exemplo, pessoas que têm uma doença mental e que podem surtar diante dessa concentração que o Pokémon pode levar essa pessoa, essa dedicação e a construção na sua mente de diversas associações, né, que podem justamente desequilibrar o cérebro de uma pessoa que tem propensão a uma doença ou que já tem uma doença mental. Eu sei que essa sua resposta pode deixar muitos pais preocupados, mas qual a idade ideal para se dar, por exemplo, um telefone celular a uma criança, a um filho? Olha, eu diria o seguinte, a idade não tem a determinação. Agora, você tem que ver o seguinte, primeiro, quando você der um celular ao seu filho, né, você primeiro vai explicar a necessidade. Se você vai dar o celular para uma criança que está indo para a escola, aí você vai pedir para a criança para ligar o celular apenas, né, porque você tem que conversar com seus filhos. Esse controle, não deve haver proibição, não. A proibição deve dizer o seguinte, de você usar abusivamente. Tá aqui, você vai para a rua, né, e a gente quer ficar em contato por causa da preocupação, a questão da violência e tudo mais. Durante esse percurso que você tiver na rua, você usa o seu celular. Quando você chegar na escola, você desliga o seu celular. Não vai esperar que o professor vá repreender, não.
e de mandar desligar o celular ou tomar o celular na escola. Você mesmo desligue, ensina ao seu filho a fazer isso, né? E quando ele chegar em casa, você tem que combinar um horário para a criança jogar, né? Olha, vai ter tantos minutos, né? Por exemplo, eu tenho duas crianças, né? Uma mocinha e uma criança, duas enteadas, né? Que quando surgiu essa questão do Pokémon, né? Elas são bem informadas, mas a gente, né, chegou a uma conclusão, a mãe, eu e elas, que enquanto a gente não sabe as repercussões negativas do Pokémon sobre a saúde delas, elas não vão baixar o aplicativo. E isso aí a gente conseguiu numa boa, sem nenhum problema de transtorno. Agora, eu não daria, viu, Marcos, a um filho meu, né, um celular antes dela completar essa idade de 12, 13 anos de idade, porque não há uma necessidade. Então, assim, só para a gente deixar claro, o senhor não indicaria para quem nos escuta esse jogo, esse Pokémon? Olha, eu acho o seguinte, né? Porque você não adianta dizer que proibir, porque se você proibir vai ser pior. Você tem que ter o controle, você tem que chegar, né? Se você não chega a um controle, a um acordo com seus filhos sobre o uso do Pokémon, né? Então você vai limitar o tempo dele. Agora você vai exigir condições. Por exemplo, você para entrar no aplicativo do Pokémon, você vai primeiro ter que ir para a sua aula. Quando chegar em casa, você vai fazer o dever de casa. Você vai combinar comigo que você vai pegar livros e vai ler, né? E aí se você cumprir, por exemplo, se você arrumar seu quarto direitinho, né? Dar responsabilidade para ajudar nas atividades de casa com seu filho, com sua filha, e aí você vai ter tantos minutos disponíveis para suas atividades, inclusive no Pokémon. Ok, nós temos aqui muitas perguntas aqui no nosso Facebook, né? Agradecer aqui as pessoas que estão acompanhando aqui a transmissão, Maísa Alves, Neta Dantas, a Celiana Maia, a Rainilda Aurora, a Aline Brito, Gorete Baca, Onilda Chianca, Fernanda Cristina e a Cataline Marinho. Ela está colocando aqui o seguinte: nós, professores, percebemos esse rendimento escolar cair a cada dia por causa das tecnologias, porque os pais não dão limites. Como é que você resolveria isso? Não, é justamente isso que eu estou dizendo. Tem que ter o limite, né? Porque, veja bem, quando nós colocamos um computador ou um celular na mão das nossas crianças, a criança ela não está preparada. É preciso que os pais e os educadores, de uma forma geral, eles intervenham nesse processo, né? Tem que ter um limite, né? Tem que ter um controle. Esse controle tem que ser feito, né? Senão nós não vamos ter mais... estudar da forma tradicional como nós estudamos é uma coisa muito difícil. Os jovens não querem estudar porque o processo de transmissão de conhecimento da forma tradicional, diante do surgimento dessas novas tecnologias, é um sacrifício muito grande, né, para o jovem, né? E aí, se você não conversar com os jovens sobre a necessidade, olha, o que a sociedade hoje pode oferecer em matéria de escola é essa que tem aí, tem que fazer o sacrifício de ir para a escola e estudar. Estudar é um sacrifício, diante do fato de você se sentar diante de uma televisão, de um computador, ter um celular de sua mão, né? Quer dizer, entre o prazer da televisão, do computador, do celular e, vamos chamar assim, de uma forma não pejorativa, e a chatice da escola, o jovem, ele tende a ir para lá. Agora, nós temos que educar nossos filhos, né, desde pequenininho, da necessidade dele ter disciplina de estudar, cumprir os seus deveres de aluno da escola em todos os aspectos. Tem algumas perguntas aqui que são um pouco do assunto, a gente geralmente deixa para o final, né? Bom dia, doutor Salomão. Gostaria de saber se tem diferença entre dor de cabeça e dor na cabeça. Ela sofre com uma dor no lado direito da cabeça, no cérebro. Ela quer saber se pode ser um aneurisma, né? Ela já fez um raio-x do crânio, mas não deu nada. Quem pergunta é a Gildete. Olha, Gildete, veja bem, muitas pessoas têm o sofrimento, aquele mal-estar mental, né? Que muitas pessoas confundem com a cefaleia ou dor de cabeça.
né? Por exemplo, você é bom, tá bonzinho. De repente, lá se vê uma dor. Você sempre sabe diferenciar que é aquela dor que aparece de uma forma aguda, né? Ou então, aquela dor que ela é constante. Quando aquela dor é crônica, aí você tem que diferenciar. A única coisa que você tem que diferenciar, se a dor é aguda, que aí, por exemplo, é uma coisa muito comum, né? Períodos pré-menstruais, período de tensão, elevação de pressão, tudo isso dá a famosa dor de cabeça. Ou então as pessoas portadoras de enxaqueca, né? Que tem aqueles surtos fortes, né? E de uma dor muito forte. E diferente daquelas pessoas que têm alguma doença neurológica ou até mesmo mental, que tem aquele sofrimento, aquele mal-estar constante, aquele peso na cabeça, aquela sensação dolorosa, que isso aí não se enquadra no critério de dor propriamente dito, como nós enfrentamos no dia a dia. Agora, o bom é fazer o diagnóstico. Que tipo de dor é essa, né? Você vai a um neurologista, que é o mais indicado para fazer essa diferenciação. Nós psiquiatras geralmente ajudamos também, porque como a dor, ela pode ser uma dor relacionada a doenças, quer dizer, essa sensação de dor, ela pode ser relacionada a uma doença mental, então nós também podemos dar nossa contribuição nesse sentido. Tem um ouvinte aqui que faz um relato interessante. Ela disse que o irmão dela bebe muito, né? Ela se preocupa demais, toda noite. Enquanto ele não chega na casa, eles moram vizinhos, enquanto ele não chega na casa, ela não sossega, sai da casa dela, vai para a casa dele, olhar se ele já chegou, e isso acontece com muita frequência. Ela quer saber, ela diz que está até com medo de ficar louca, quer saber se tem cura isso. Tem cura para quem? Para ela ou para ela? Essa ansiedade, seria ansiedade? Olha, é o seguinte, eu sempre aconselho aos familiares de pessoas que têm, por exemplo, um parente que seja dependente do álcool, que essas pessoas não percam nunca a esperança de ajudar essas pessoas. Agora, também, não adianta ficar deprimida ou ansiosas. Tem que ter o equilíbrio suficiente, a firmeza de dizer assim, não, olha, eu vou ajudar. Você saiba que uma pessoa que bebe todo dia, ele é um dependente, né? Ele depende do álcool. E você vai lutar como? Talvez os seus conselhos sejam muito fracos para convencer ele de que ele não deve beber, porque se ele é dependente, ele tem que fazer a primeira coisa, ele tem que ser convencido a fazer um tratamento. Não adianta levar na marra, não. A pessoa chega um momento que ele reconhece que está muito doente, e aí é preciso que a família diga da necessidade e eles aceitam a fazer esse tratamento. Porque o paciente dependente de substâncias como álcool, né? Eles só realmente, quando eles começam já com cirrose, com ataques epilépticos ou com distúrbios mentais, né? Ou com outras doenças físicas, né? Eles só vão ao médico quando realmente já corre esse perigo. Aí eles aceitam ir, né? E aí tem que começar a fazer o tratamento. E começando a fazer o tratamento, e aí você vai ter sempre a possibilidade dessa pessoa. Passou 2 meses, 3 meses e ela não bebe. Aí um triste dia, vamos dizer assim, essa pessoa mete a cara na cachaça ou no uísque ou na cerveja outra vez, e aí as pessoas não devem desanimar, devem tentar continuando fazer o tratamento. Para fechar, o nosso ouvinte Daniel César pergunta, doutor Salomão, o senhor acha preocupante a humanidade se encaminhar para o enclausuramento devido ao uso da internet? Olha, a tendência é não só essa questão do enclausuramento, não só por causa da internet, a minha preocupação mais é a humanidade se enclausurar com medo da violência, né, que nós temos. De qualquer maneira, a internet, ela tem um papel muito positivo porque ela melhora as comunicações, né? Mas aí é onde eu tenho a questão do uso abusivo da internet. Se a gente, por exemplo, eu uso a internet, né? Todos os dias eu uso o meu celular, né? Para me informar, para estudar, por exemplo. Quando eu venho para esse programa, eu estou estudando também e às vezes uso muito a internet, né? Para ouvir palestra de pessoas sobre o tema que eu vou abordar aqui no outro dia, fazer pesquisas sobre determinados assuntos. Mas eu acho que
a internet não é o mal maior. A internet, ela pode contribuir muito para aproximar as pessoas. Por exemplo, eu tenho um filho médico que mora em Moscou, né? Eu morei 13 anos em Moscou. Quando eu cheguei em Moscou, nos anos 70, eu passava 30 dias para receber uma notícia aqui de Caicó, dos meus familiares. 30 dias para receber uma carta, né? E hoje eu converso pelo computador, né? Pelo Skype, que é um sistema de imagem. Eu ligo a televisão lá de casa, através do computador. O meu filho está lá em Moscou, a 10 mil quilômetros de distância, né? E a gente se comunica. Eu vejo o movimento no apartamento dele lá em Moscou e ele vê o movimento da nossa casa aqui em Caicó. Isso é bom? Ótimo, né? Isso nos aproxima. Mas né? Nós estamos falando aí numa distância imensa. Agora, por exemplo, eu quero saber, dentro de uma residência onde o filho está na sala, aliás, o filho está no quarto, a mãe e o pai na sala, e essas pessoas se comunicam através do WhatsApp. Quer dizer, isso é normal, uma coisa? E aí é onde é que está o perigo, aí é onde é que mora o perigo, né? Porque causa um comodismo tão grande, Marcos, que isso aí devia ser evitado. Agora, isso aí vai depender da cultura das pessoas. Do limite, né? Do limite das coisas. E do entendimento que você possa ter, né? Por exemplo, uma criança que eu vi na TV, ela dizia: por que você está aí com esse Pokémon aqui na minha... Olha, porque eu não tenho nada o que fazer. Aí vou ligar o Pokémon. Aí, por exemplo, os pais hoje não se interessam. A criança vai para a escola, né? Os pais levam, né? Crianças chegam, mas os pais não se interessam. Como foi a escola? O que é que você tem que fazer? Os pais não se preocupam se o filho tem alguma atividade física, se pratica um esporte, né? Os pais não se preocupam como é que estão as amizades, quais são as amizades dos meus filhos, se eles vão sair para brincar, essas coisas todas. Nós nos interessamos nisso, não. Agora, para botar um celular na mão da criança é um instante, né? E o pior de tudo, não é só botar um celular, não. Porque, veja bem, durante toda a minha vida, eu estou no meu 3º aparelho celular, certo? Eu fui um dos primeiros aqui, ainda não tinha nem chegado aqui a telefonia celular, móvel, né? E nós fizemos aqui um consórcio, parece que foram 50 aparelhos, aquele tijolaço, né? Eu sou um dos primeiros. Então eu tive esse outro, aí depois, quando o bichão caiu em desuso, né? Aí eu comprei um segundo, né? Que durou até o ano passado. E hoje eu tenho esse telefone aqui mais moderno, né? Mas o suficiente. Mas, por exemplo, hoje aparece um novo modelo de celular e aí os filhos já ficam em cima do pai. E um aparelho cada vez mais caro, né? Por exemplo, antigamente a gente comprava um celular, eu me lembro que esse primeiro aparelho celular que apareceu aqui em Caicó, ele custou, foram 10 parcelas, né? Um consórcio. 10 parcelas de R$50. Hoje você compra um celular desse aqui por R$2.000. E aí os filhos ficam em cima dos pais, coitado. Que às vezes tem que fazer um sacrifício para comprar um celular, um aparelho de última geração. O nosso tempo estourou, mas tem uma pergunta aqui, eu não sei se dá para o senhor responder rapidinho, deixa para a próxima semana, da Selma Batista. Ela quer saber se a convivência com um doente mental pode afetar uma pessoa saudável. Não, eu acho que doença mental não pega, não contamina, não, certo? Agora, se a pessoa tiver, vamos usar aqui uma expressão um pouco chula, né? Por exemplo, se a pessoa convive com uma pessoa, uma doente mental, e a pessoa tem uma fragilidade emocional, psicoemocional, possa ser que por indução a pessoa possa adoecer. Por exemplo, em casas de pessoas nervosas, onde o clima é tenso e só se fala de doença, e aí pode haver essa questão da influência dessas pessoas sobre as crianças, sobre as pessoas menos preparadas ou as pessoas mais vulneráveis a ter um transtorno mental, um transtorno psicoemocional.